Olá, gente boa, filhos e filhas. Nós estamos para celebrar o dia de Finados e também a festa de Todos os Santos. Nos coloquemos na presença do Senhor, rezando juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente boa. Finados e Todos os Santos são duas festas litúrgicas que se complementam, porque a palavra de Deus nos diz que nós fomos chamados à vida e nós fomos chamados à santidade. Eu penso que esse é um princípio que não pode escapar aqui aos nossos olhos, né? Nós somos chamados à santidade. Você, eu, cada um no estado de vida em que Deus o chamou, é chamado a ser santo. Sede santos como eu sou santo. O que é ser santo? É viver o máximo possível a nossa comunhão com Deus. Não se deixar levar pelas ilusões do mundo. Fugir do pecado. Fugir daquilo que vem abafando, apagando a imagem de Deus em nós. Nós cremos na igreja em 3 dimensões. Atenção! A igreja se divide assim: a igreja triunfante, que é a igreja do céu, os que estão no céu, os santos, os nossos parentes, amigos falecidos que morreram na graça de Deus e estão na eternidade no céu, a igreja triunfante. Também tem a igreja padecente, que são os irmãos que estão no purgatório. E a igreja peregrina, que somos nós, que estamos caminhando, que estamos nesta terra, rumo ao céu, rumo à eternidade. Então a igreja, no dia de Finados, por exemplo, ela quer rezar pelos fiéis defuntos, como se faz todo dia, o ano todo, enfim, mas especialmente falando no dia dedicado aos fiéis defuntos que formam a igreja ou triunfante ou padecente. Existe uma comunhão entre a igreja na terra e a igreja no céu. Essa comunhão se dá de muitas formas, especialmente na missa. Quando nós chegamos lá no canto do santo, lembra? O padre diz assim, que no céu os anjos, os santos louvam a Deus e nós na terra nos associamos aos seus louvores e cantamos a uma só voz. A igreja celeste e a igreja peregrina louva a Deus numa só voz. E aí se canta o canto do santo, onde se proclama que Deus é o santo dos santos, o maior dos santos. Deus é santo por natureza, né? Deus é perfeito, Deus é tudo. A comunhão com os santos. Agora, os fiéis defuntos, eles são lembrados por quê? Porque eles recebem a nossa oração. Se você pergunta assim, padre, onde na Bíblia fala sobre o purgatório? Existem textos que fazem referência a isso. Por exemplo, vamos citar aqui Mateus capítulo 12, onde diz assim, que todo pecado será perdoado, todo pecado. Agora, o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem aqui, nem na vida futura. Então, quando se fala isso, se subentende que na vida futura ainda pode haver perdão dos pecados. Compreende? Se a palavra diz que todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo
não será perdoado nem nessa vida, nem na vida futura. Então se subentende que na vida futura pode haver ainda perdão dos pecados. Então eu mando rezar missa pelos fiéis defuntos. As minhas orações pessoais, eu me lembro deles. Eles marcaram a minha vida, viveram comigo. Qual é o pecado? O que está errado? Por que eu não posso orar a Deus por um irmão que já faleceu? Por quê? Não existe proibição aqui. Não tem pecado aqui. É claro que cada um deve fazer para si, buscar a santidade, buscar o céu, enquanto está vivo, né? Caminhando. A pessoa morreu, ela já vai ser julgada, enfim, para o céu, para o purgatório, ou até mesmo para o inferno, enfim. Mas, por que eu não posso rezar pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu amigo falecido? Não existe essa proibição. E existe um outro texto bíblico que ilustra isso aqui, que é o segundo livro dos Macabeus, lá no capítulo 12, onde diz assim, que houve uma guerra e alguns soldados morreram. E foi encontrado no bolso deles objetos de consagração aos ídolos. Então quer dizer, ficou uma dúvida. Eles morreram em pecado, será? Eles morreram servindo aos ídolos? Esses objetos que eles traziam no bolso eram proibidos aos judeus pela lei. E daí Judas Macabeu manda fazer uma coleta, olha só, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que lá em Jerusalém se oferecesse um sacrifício pelos pecados. E ainda fala, pelos pecados daqueles soldados que morreram e foram encontrados os objetos nos bolsos deles. Olha aqui, belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Era esse um religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Está me entendendo? Esses homens aqui que morreram, se eles estavam no céu, tudo bem, acabou a conversa. Estão no céu, estão salvos. Se eles estivessem no inferno, acabou a conversa. Não tem mais salvação. Então esse texto bíblico deixa a entender que existe um lugar intermediário, que não é o céu e que não é o inferno. Esse lugar a Igreja Católica chama de purgatório, que é um local onde o fiel defunto ainda pode receber o auxílio de preces, orações e sacrifícios pela remissão dos seus pecados. Está me entendendo? Então, segundo o livro dos Macabeus, no capítulo 12, lá no versículo 36 em diante, você lê isso ali. O que está acontecendo aqui? O que nós fazemos na missa. Em toda a missa, você manda rezar a missa para quem? Para o seu amigo, para o seu pai, para o seu parente falecido. Só que Judas Macabeu, lá em Jerusalém, mandou oferecer um sacrifício para que os mortos ali fossem perdoados os seus pecados. Que sacrifício era esse? Provavelmente os sacrifícios que eram costumeiros, né? Mandou que se imolasse um cordeiro, um bezerro, uma novilha, entende? Era esse o costume. Levavam ao templo um animal, um carneiro, vamos dizer assim, ofereciam lá para os sacerdotes e os sacerdotes matavam, imolavam aqueles animais como sacrifício. Aqui
para a expiação dos pecados deles. E hoje, na Igreja Católica, você manda oferecer também o sacrifício da missa pela expiação dos pecados dos fiéis defuntos. Então o sacerdote, que é o padre, ele vai oferecer ao Pai o sacrifício maior, o sacrifício de Cristo na cruz, Cristo nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está entendendo? Hoje se oferece em todos os altares o sacrifício do Cristo nossa Páscoa, para que os irmãos falecidos que porventura estejam no purgatório sejam perdoados os seus pecados. Então fique atento, o padre está falando da doutrina católica sobre o purgatório e o padre acabou de citar 2 Macabeus 12, onde se fala de uma situação que alguém mandou oferecer um sacrifício por irmãos que haviam morrido. E Judas Macabeu estava com receio de que aqueles que faleceram lá tivessem falecido em situação de pecado. Eu penso que isso é claro, entende? Agora, a pessoa vai perguntar para você, onde na Bíblia fala sobre o purgatório? Está aqui. Por exemplo, esse texto bíblico aqui, que fundamenta a nossa confiança em Deus na oração pelos fiéis defuntos. Então não tenha medo, não tenha receio. Você acha que Deus vai ficar bravo com você? Porque você está rezando, pedindo a Ele que dê a vida eterna ao seu parente lá que faleceu? É claro que não. Nem precisa de Bíblia, de catecismo, de doutrina para entender isso. Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu repito o que fala aqui, que é um religioso pensamento. Oferecer sacrifício pelos mortos, para que eles sejam redimidos, resgatados da sua culpa. Celebrar todos os santos é celebrar a igreja que está no céu. E lá no céu estão com os santos todos os nossos irmãos que faleceram na graça de Deus. Todos que morrem na graça de Deus vão para o céu, são santos, está me entendendo? Os santos que nós temos como santos de devoção foram santos que viveram a santidade de maneira heróica, de maneira exemplar, de maneira que nos faz desejar o céu também. Entendem? Eles viveram o carisma, a missão, a espiritualidade, morreram pelo Evangelho, foram martirizados, deixaram um legado muito grande. Quantas pessoas se salvaram porque viveram o exemplo de São Francisco de Assis? Quantas pessoas se converteram porque leram Santo Agostinho? Quantas pessoas se converteram porque seguiram os passos da bem-aventurada Virgem Maria, a rainha de todos os anjos e santos? Está me entendendo? Mas da onde vem essa santidade? De Deus. Deus é a fonte de toda santidade. Aí você que vai à missa e presta atenção na missa, você se lembra que na hora que vai chegar a consagração, o povo se ajoelha e o padre fala o quê? Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Por isso, santificai essas oferendas, a fim de que se torne o corpo do vosso Filho Jesus Cristo. Então o padre pede ao Pai que envie o Espírito para que o pão e o vinho se tornem o corpo e sangue do Senhor. E o padre começa dizendo o quê? Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. É de Deus, Deus Trindade, que vem a fonte, a inspiração que moveu os santos, os mártires, para que vivessem exemplarmente a santidade de vida que viveram. Agora, os irmãos que morreram na graça de Deus, mas não tiveram uma vida assim pública, digamos, de santidade,
também estão no céu. Os irmãos que morreram na graça de Deus, porém havia ainda algum resquício de impureza por consequência do pecado que cometeram, talvez passaram pelo purgatório para serem purificados de alguma coisa que tenha ficado e assim depois serem reconduzidos ao céu. Então eu quero desejar a você muita sabedoria, muita prudência. Tenha na sua casa o catecismo da Igreja Católica, que fala sobre o purgatório, fala sobre o céu, fala sobre a vida eterna, né? Tudo que nós ensinamos aqui através desse canal sobre a vida eterna, tudo isso você encontra lá no Catecismo da Igreja, na Sagrada Escritura, né? Fala assim, olha, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam, após a sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. É o que fala o catecismo. Agora, ninguém sabe dizer quem foi para o céu, quem foi para o inferno, quem foi para o purgatório. Isso aí é a misericórdia de Deus que vai olhando caso a caso, pessoa a pessoa. A Igreja chama de purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo daqueles que foram condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos bíblicos, como esse que o padre acaba de mencionar. Que todos os santos e santas de Deus intercedam por nós e nos ajudem a ter no coração sempre mais o desejo sincero de viver a santidade e um dia estar com os nossos irmãos fiéis defuntos, face a face, contemplando a Deus no céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.